Nós vamos falar agora seriamente. Você divide aí com a sua vida com seu cônjuge, os problemas, as alegrias, mas será que você precisa dividir tudo mesmo? Isso aí, ó. Em uma relação aí, há lugar para segredos. É sobre isso que a gente conversa agora com a psicóloga Isabela Albuquerque. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom ter você aqui conosco. Também. E você, aproveita aí, o WhatsApp tá aqui, manda aí sua opinião. Você acha que deve, não deve? Você tem alguma dúvida? 319-8402? 9756, manda sua participação, mas se puder, coloca seu nome e a cidade onde Isso você aí. nos assiste aí. Vou te mandar um abraço para você. Verdade. Isabela, a gente estava aqui falando, né? E a pergunta é essa: tem que dividir tudo ou tem que ter um segredinho ali, pode ter ali guardado na mão? Então, é um tema até muito importante, né, pra gente discutir. Num casamento, a gente tem que pensar, são duas pessoas diferentes, né, assim, que têm suas individualidades, então isso tem que ser respeitado, né? São pessoas que vieram de culturas diferentes, ambientes diferentes, de cuidado, né? Então, o casamento, ele pode trazer muitos conflitos, né? Porque, às vezes, no namoro, o amor tá ali encobrindo todos os defeitos da pessoa. E quando a gente vai casar, que aparece, a pessoa fica ali mesmo nua, né, exposta pra gente. Então, assim, tem que compartilhar tudo? Nem tudo deve ser compartilhado, né, pode ser compartilhado. Mas eu acredito também que cada casal é de um jeito, né? É único, né? É único, tem sua estratégia, tem seus combinados que dão certo. Tem esse seu nível de maturidade? Sim. Então, assim, nem tudo deve ser compartilhado, a gente tem que prezar pelo respeito, né? Se colocar sempre no lugar do outro, pensar nisso antes de falar qualquer coisa, né? Se vai magoar. E, assim, se tem algum segredo, por quê, né? Tem que pensar nisso. É uma coisa que está te machucando, está te incomodando? Então, por que não sentar com o seu companheiro, né? Sim. Com o seu parceiro ali e conversar sobre isso, né? Por que ficar guardando segredo? Tem que pensar isso também. Porque nós somos uma equipe, né? É. Uma hora aquilo vem à tona. Não, e outra coisa, Carol, nós como cremos na palavra de Deus e primamos ali pelos princípios bíblicos, uma das coisas que a gente mais ensina, porque uma das coisas que a gente mais ouve numa igreja é exatamente isso, que o casal não são duas, mas uma só carne. Então, o que toca a mim, toca o meu cônjuge também. Então, por isso que a transparência, a luz tem que estar ali entre eles, né? Vamos então, pelo menos, falar assim, áreas que precisam ser compartilhadas, Serginho? Claro. Que aí depois a gente vê o que surgir. Faz os desdobramentos. Né? Então, vamos para a primeira área. Saúde precisa ser compartilhada? Essa é fundamental, né? Assim, a gente está com o nosso companheiro, nosso esposa, a gente preza pelo cuidado dele, né? Pelo bem-estar. Então, qualquer questão que acontecer em relação à saúde tem que ser compartilhada, a gente tem que ter esse apoio do outro, né? Às vezes uma situação muito difícil, então a gente precisa do apoio, do acolhimento do outro. Normalmente o homem tem receio de falar a verdade. Sim, o homem ele já vai para esse lado das meias verdades ou até mesmo da mentira. Para não deixar a mulher preocupada, aquelas coisas. E como lidar com isso então, Isabela? Por exemplo, o homem está ali diante, se depara com uma grave doença, que é a pauta aí a saúde, e ele está receoso de compartilhar com a esposa por causa de, até para poupá-la também ali, e ele fala assim, não, eu vou resolver isso. Eu acho assim que a esposa também tem que ter essa sensibilidade, né? Eu acho que cada uma sabe como que o marido já é, né? Se ele tem essa resistência, ela às vezes tentar acompanhá-lo nas consultas, né? Tentar já perceber se está acontecendo alguma coisa e ir introduzindo o assunto, porque às vezes o homem precisa dessa barreira. A mulher também é bem mais sensitiva, ela vai ver, olha, ele está diferente esses dias, a mulher observa, a mulher observa. E ela sabe, às vezes, cuidar mesmo, né? Olha, você está precisando de dormir mais, né? De se alimentar melhor. E, às vezes, ele fica resistente, às vezes, até de procurar um médico, né? Então, às vezes, ela ser essa parceira, vamos junto, ela marcar,
se tem essa resistência mesmo, é importante ela ser essa parceira para ele. E ele também, ela insistir nisso, né? E ele também ceder, né? Assim, depois dessa insistência, ele aceitar esse cuidado, que é da parceira. E é tão interessante a gente pensar, por exemplo, nós que trabalhamos com formação de novos casais, nós temos um curso de noivos que ontem, inclusive, iniciou aí a primeira turma do ano, mais de 140 casais de noivos. Uma das aulas que nós focamos é exatamente a aula de orientações médicas, focando exatamente nisso, na motivação ali para um entender o outro, na sua constituição genética e também na sua constituição, vamos dizer assim, social, do que talvez teve uma vida pregressa, talvez uma doença que já Mas contraiu a pessoa em algum estéril, tempo, né? Às vezes ela é estéril e não quer contar. Exatamente, da esterilidade também, né? Isso é importante, a gente ser verdadeiro. Se a gente escolheu passar o resto da vida com aquela pessoa, né, a gente tem que ser verdadeiro, até nessa expectativa, se o outro quer ter filhos e ela não pode ter, né, compartilhar isso. Então, como que a gente vai fazer, como a gente vai passar por isso juntos? Isso é importante, né? Uma outra área também que dá pano para manga também, Isabela, é essa que está aí na sua tela, que é a vida financeira do casal. Acabei de viver uma experiência assim, aqui agora. Minha esposa me passa agora uma mensagem dizendo: quem transferiu esse dinheiro para nossa conta? Ou seja, tá aberto. Ela tem acesso à conta, ela acessa aqui, de lá, de cá, tá tudo tranquilo. Né? E assim um que é testemunho, importante. inclusive, viu? E assim que é importante ter assim, essa vida aberta, né, na vida financeira, porque é uma área que às vezes dá muito problema, porque um pode achar que está sendo prejudicado pelo outro, se não é verdadeiro, quanto que a gente ganha, quanto que a gente tem, quanto que custa a nossa vida, né, quanto que sobra, o que a gente pode gastar, porque às vezes tem muita mulher que compra escondido do marido, né? E assim, vai descobrir, né? E por que esconder, por que não se abrir? Muitos homens não falam nem a senha para a esposa. Eu vi uma a gente pesquisa atende que mais muitas de mulheres. 60%, Carol, das mulheres não sabem quanto que o marido ganha. Em gabinete atendendo, é a preocupação, tipo, se ele passar mal, se ele morre, eu não sei nada. Eu não sei o que ele tem, eu não sei se tem algum problema. E tem coisas que às vezes falam assim, mas eu tenho que às vezes assinar alguns documentos. Mas eu não sei quais os bens, não sei nada. Isso tem acontecido. E eu, há dias passados também, Isabela, né? Você está aqui, só para testemunhar e você comentar. Um casal que nós conhecemos, o marido começou a contrair algumas dívidas. Exatamente, de uma certa forma, para poder satisfazer um pouquinho ali dos desejos, dos caprichos da esposa. Só que aquilo ali, para ele, começou a se tornar algo tão pesado que ele cometeu suicídio. E ela não sabia da extensão. Ela começou a sofrer as pressões, porque as pessoas com as quais ele havia ali tomado dinheiro emprestado começaram a pressioná-la, porque ela recebeu seguro, porque ela recebeu essas coisas, né? Benefícios e tudo. E aí? Mas ela não tinha noção. Ela não sabia de nada. E ela falou assim, opa, não vou. E ela começou a ser até ameaçada. Olha que perigo. E ela ficou com essa carga dele, né? Verdade. E por isso que é importante o diálogo entre o casal, né? Assim, o que está acontecendo com a nossa vida financeira, como que está a nossa situação real. Porque às vezes o marido quer satisfazer os desejos da mulher, mas não pode, né? E conversando, eles conseguindo ter esse diálogo aberto, serem verdadeiros um com o outro, eles vão se sentir mais em paz. Poxa, eu não posso ter esse meu capricho, mas a gente está bem, a gente está feliz, a gente está junto. Esse é o sentido da conjugalidade, né? A gente poderia dizer que é importante, por exemplo, né, o casal, ele tem a sua vida ali antes, às vezes cada um tem a sua conta no banco. Primeira coisa, vamos casar? Conta conjunta dos dois lados? Então, esse ponto é até importante, porque eu acho que assim, cada casal funciona de um jeito. Às vezes, uns vão preferir juntar tudo e sentar, né? Quais as dívidas que a gente tem, quais as contas, o que sobra. Então isso você pode gastar, isso eu posso gastar. E tem outros que preferem ter as contas separadas, por exemplo, e você fica com essas contas para pagar
tipo luz, né? Divide e eu ali as fico com despesas. outras. E assim, eu acho que o importante, independente dessa forma, né, de que eles vão, a estratégia que eles vão criar ali, é serem verdadeiros, né? Assim, olha, tá sobrando tanto para mim e tanto para você, ou não, é junto, é nosso. Né? Então... E todo mundo tem acesso a tudo, né, gente? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É o que eu Vai falo, que a acontecer questão alguma do coisa, o processo outro vai de- passar perto. Eu falo sobre esse processo até de conquista, não é, Isabela? Sobre a questão assim, ainda que o modus operandi deles, a estratégia, olha, cada um tem a sua conta, divide, mas tem que estar tudo aberto, como a Carol falou. Mas aí é conquistar para que, quiçá, num futuro, tenham uma só conta, para até pra ficar mais fácil, para não administrar taxa de banco, essas coisas todas, fazer tudo junto. Porque vimos nisto ser o ideal, o que é diferente do real, né? Isso, porque cada um vai saber lidar com isso, né, de uma forma. Mas o importante é isso, ser verdadeiro, mostrar, olha, a gente tem isso junto, né? Porque eu acho que a vida é junta mesmo, né? Conjugalidade, cônjuge. Isso, O que tudo conjuga? junto. Outro assunto, redes sociais. E aí? Um precisa saber da senha do outro, como funciona. Você tem atendido muitos casos que tocam aí as redes sociais? Isso é de praxe, né? Assim, porque as redes sociais, todo mundo atualmente tem rede social. Então, assim, é raro alguém não ter, né? E é uma área, assim, que dá muitos problemas mesmo, assim, de desconfianças, de insegurança. Muita traição também. Porque na rede social tem muitas pessoas interessantes, tem muitas pessoas interessadas em você, que às vezes vão te procurar, né? E então, muitas pessoas questionam isso, né? Assim, e aí? E isso traz muitas brigas no casal, muitas inseguranças. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.